Ok, fellows. Depois de alguns testes com aquele prometido amplificador linear para HF do eBay de $20, a primeira parte do vídeo eu mostrei para vocês algumas características dele, mostrei possibilidades aí de upgrades, talvez algumas melhorias, e eu realizei algumas dessas melhorias e consequentemente gostaria de apresentar para vocês os resultados, ok? Bom, inicialmente, depois de vários e vários testes com vários tipos de FET, inclusive alguns com um resultado não dos melhores, ao ponto de explodir, sair um pedaço, acabei desistindo de usar FETs tradicionais e optei por um MOSFET que eu tinha aqui, de alta potência, utilizado para VHF, okay? Para pelo menos usar a placa e continuar com os testes. Obviamente o transistor que eu usei aí, ele é muito caro para esse tipo de PA, não vale a pena, ok? Realmente não vale a pena, é um MRF151G. É um duplo MOSFET da Motorola, onde ele promete, pelo datasheet, entregar até 175 MHz, ele entrega até 300 watts, ok? Ganho aproximadamente de 14 dB, 16 típico, eficiência de 50%. Isso com tensões de 50 volts, ok? Como eu estou utilizando 13.8 volts aqui, obviamente os resultados são bem menores. Porém, mesmo assim, apenas para não perder o produto, acabou valendo a pena, tá? A placa, eu acabei descobrindo aqui uma característica interessante que eu queria mostrar para vocês, que ela permite, pelo espaço, pelo slot ali, que é recortado na placa, a adição desses transistores duplos. Existem outros, tá? Inclusive um pouco mais barato, para HF, você pode ter um resultado bom. Como eu tinha esse aqui na minha gaveta, eu acabei utilizando como um teste, gostei, porque acabou me gerando um produto que eu queria, né? Eu queria um pequeno, simples PA, pequeno mesmo, no que se diz respeito ao tamanho. Coloquei numa caixa da Hammond, numa caixa de alumínio, um pouco de tinta, duas chaves. Essa chave de cá aciona a potência, ou seja, energiza o secundário da bobina e consequentemente alimenta o primário da bobina e consequentemente alimenta o transistor. E essa chave aqui adiciona a tensão de bias para o transistor ficar na melhor curva de resposta para as frequências que a gente tem aqui, ok? Então também aqui funciona como um standby. Essa chave de adição de bias no gate deles funciona como um standby. Quando está aceso, está acionado. Quando está desligado, ele está passando diretamente a potência por ele aqui. A perda é muito pequena, tá? Como eu comentei com vocês, eu não tenho muito instrumento laboratorial para dar dados extremamente precisos, tá? Estou utilizando um watímetro muito simples, que não é muito confiável, um osciloscópio, uma carga fantasma com uma derivação para análise da onda e basicamente um transceptor Fox Tango 817. Basicamente é o que eu estou usando aqui nesse setup e dá para tirar algumas conclusões, ok? Bom, primeira coisa é em relação ao circuito original. Eu tive que adicionar um pequeno atenuador aqui, ó. Um atenuador de aproximadamente 12 dB, onde o sinal do transceptor ele chega por esse cabo, entra na placa e eu, antes de adicionar o sinal nesse transformador aqui inicial, eu passo pelo atenuador, ok? Esse atenuador basicamente é uma rede resistiva de, como eu tinha comentado, 12 dB, ok? Também tive que adicionar um filtro PA, um filtro Low Pass Filter, um LPF aqui. Ele está sintonizado para aproximadamente 20, para operar na frequência de 28 MHz, está com corte aproximadamente em 40 MHz, ok? Aproximadamente 40 MHz de corte, ou seja, ele deixa passar as frequências até 40 MHz. Acima de 40 MHz ele começa a atenuar. Também é fundamental, senão o sinal resultante é bem ruim, tá?
Ele vem com uma quantidade de harmônicos gigantesco. Então, com esse filtro eu consegui ter boa performance nos 15, 12 e 10 metros. Nos 15 metros tem um terceiro harmônico ali que está chegando, eu vou mostrar para vocês. Não está 100% eficiente, mas até dá para usar. Está com uma razoável atenuação do terceiro harmônico da banda de 15 metros. Ou seja, ele está passando um pouco ali perto dos 60 MHz, 66 MHz, que, ok, do ponto de vista técnico não é adequado, eu teria que dar uma melhorada ali, ok? Mas a banda de 12 e a banda de 10, sem problemas, ok? Tá com praticamente não tenho nenhum tipo de espúrio no terceiro harmônico da frequência fundamental. Bom, alguns LEDs, alguns cabos, coloquei um fusível aqui em linha, fusível rápido em linha, apenas para dar uma certa segurança aí, ok? A caixinha, como eu tinha comentado com vocês, foi desse tipo da Hammond, uma caixa muito boa, tá? Lá tem um metal aqui, um composto de alumínio, um pouco chata de pintar, de dar acabamento, tá? Mas no caso aí consegui chegar num resultado bem razoável, utilizando tinta convencional, as tintas de pintura de alumínio em spray, que você encontra aí em magazines, em lojas de materiais de construção, tá? Deu um bom acabamento. Você nota aqui uma coisa interessante, que os dois furos iniciais, onde foram feitos os testes, é onde encaixa os transistores FETs tradicionais. E eu apenas fiz mais 2 furos laterais para encaixar os transistores duplos, ok? Então a placa acabou sendo interessante exatamente por isso, porque ela permite vocês fazerem um teste com transistores convencionais e esses transistores melhores, já transistores MOSFET duplo, né? Como eu tinha comentado, é o MRF151G. Eu vou colocar aqui embaixo do vídeo o link para o datasheet desse transistor, vocês dão uma analisada aí, ok? Ele gosta de tensão alta, ou seja, opera muito bem com 50 volts, e gosta de frequência alta. A melhor resposta dele começa a partir dos 50 MHz. Só que poderia, reprojetando a entrada e a saída dos indutores, poderia dar um excelente PA de 6 MHz acima, ok? Até a frequência dos 2 metros. Mas como a proposta é ter algum tipo de melhoria nos 5 watts de transmissão em HF, eu acabei encontrando com esse aqui, e esse aqui vai ficar desse jeito, ok? Então, encomendei uma segunda placa para fazer novos testes, para um outro projeto que eu estou desenvolvendo, mas esse caso em específico desse PAzinho vai ficar dessa maneira, ok? Trocando, obviamente, os filtros LPF, você pode buscar outras bandas, tá? Aqui até tem um certo espaço, dá para tentar desenvolver alguma coisa, ok? Evitei usar indutores, principalmente em 10 metros, porque é poucas voltas que você acaba dando nos indutores, do tipo nas ferrites toroidais, né? Mas provavelmente eu quero fazer um circuito de chaveador aqui nele, para eu poder também operar na banda de 80, que me interessa. Então, realmente, bem baixo e bem alto, 2 filtros é o suficiente aí para o que eu vou precisar. Como eu opero aqui do apartamento, utilizando uma antena do tipo fishpole, as perdas são muito altas, tá? Em 80 metros. Eu tenho baixíssima eficiência de transmissão, então talvez aqui um pequeno boost de potência me ajude a compensar as perdas da antena, e se eu sair com 10 watts na antena, eu estou contente, ok? No caso, 5 watts na antena que eu estou usando não deve estar saindo nem meio watt. Então, para modos digitais consegui fechar alguns contatos locais, mas nada além disso, ok? Então talvez eu dê uma adaptada nele exatamente nessa condição. Outra coisa que ele ficou bem portátil é exatamente para poder tentar algum tipo de fonia nas bandas altas, né? 5 watts é um pouco baixa a potência para você tentar algum tipo de contato DX em fonia. Então com ele eu consigo um pouco mais de potência. Eu vou mostrar para vocês os níveis de potência que foram conseguidos, ok? Bom, movimentar novamente a câmera, me desculpem aí que ela vai vibrar um pouco. Vamos deixar ele aqui assim. Vou ligar aqui, ó, nessa chave, mostrando aqui, ó, potência. Aqui eu vou comutar entre ele funcionando e standby, ok? Vou começar aqui inicialmente na frequência de 20
8.9 MHz e fazer o primeiro teste com ele desligado. Aqui está desligado. O watímetro vocês vão olhar no display aqui de baixo, tá? Não sei se dá para anotar aí, do cantinho da tela acho que dá para ver. Ao mesmo tempo eu consigo mostrar para vocês o sinal gerado por ele. Aqui tá, eu habilitei o FFT, ou seja, para me dar uma análise do sinal transmitido, tá? E verificar em relação aos harmônicos como é que ele está funcionando aí. Ok? Muito bem. Ao pressionar aqui, eu tenho aqui no display, no meter, na escala do watímetro, entre 4 e 5, portanto 5 watts, frequência padrão do rádio alinhado, ok? 5 watts, nele não está entrando agora. Tenho também 2,5, tenho também 1 watt e finalmente meio watt, ok? Então eu tenho as potências originais do rádio. Ao acionar ele aqui, ó, no caso, quando eu injeto 1 watt, ao acionar ele, eu tenho um ganho de aproximadamente 10 watts, ou seja, aproximadamente 10 dBs de amplificação. Isso ao injetar 1 watt, passando pelo aquele atenuador na curva de melhor resposta do transistor, ele está dando 10 watts aqui. Agora, se eu já passo aqui para 5 watts, a escala estoura. Eu tenho que trocar aqui o modo de escala e notar que eu tenho 41 watts, 42 watts de saída ao aplicar 5 watts de entrada. 5 watts de entrada, 41, 42. Aqui na análise do espectro dele e da onda, sem nenhum tipo de harmônico. Ok? Para 10 metros, 28 MHz. Reduzindo aqui para 12 metros. Também eu tenho 5 watts de entrada. Está me dando ali aproximadamente 41 watts. Quase chegou a 50 watts aqui. Tá? 50 watts de saída. Pouco mais de 20 dBs nesse caso. Ok? Na banda de 15 metros, 21076. Injetando 5, sai 30 watts. Observe uma coisa aqui que eu tinha comentado, dá para notar um pequeno ponto. Esse ponto corresponde exatamente ao terceiro harmônico. Aqui é a frequência central. Se eu alinho aqui, ele está me dizendo ali embaixo 20, 21, ou seja, a frequência de transmissão da fundamental. Uma pequena falha na curva da senoide já caracteriza a presença de harmônico. E dá para notar um pequeno item aqui, ó, uma pequena montanhinha aparecendo perto dos 66 MHz, ou seja, 22, 44, 66, ou seja, é o terceiro harmônico que está sendo vazando pelo filtro low pass filter que eu coloquei ali. Esse filtro está sintonizado muito bem por volta de 24 para a banda de 12 metros. Está tendo um corte ali bem razoável, perto de 40 MHz. E já começa a curva ali, ele deve estar com melhor performance em 50, 60 MHz, por isso que na banda mais baixa, em 21, eu tenho essa sobra. Tanto que se eu abaixo aqui para a banda de 30 metros, portanto 10 MHz, você vai notar que já começa a ter uma falha aqui bem significativa no sinal e já não funciona muito bem, ok? Então ele está projetado, os filtros estão projetados nele para operar a partir de 15 com ressalvas, seguramente 12 e 10 metros, ok? Bom, fazer um pequeno teste e mostrar para vocês aqui uma característica interessante. Se eu adicionar duas baterias aqui, fazendo aproximadamente 25 volts, e alimentar esse PA pelos 25 volts, eu coloquei aqui um multímetro em série, ali com as baterias, apenas para medir o consumo de corrente, ok? Vamos ligar ele aqui, ó. E deixar ele aqui em ampere. Vou desconectar o PA da fonte original, da fonte de 12 volts, e vou conectar ele naquela bateria com aproximadamente 25 volts, tá? 24, 25 volts. Como eu tinha comentado com vocês, esse transistor ele aguenta até 50 volts, numa boa, tá?
Colocando aqui em 25 volts, obviamente, a potência já vai subir bastante. Para quanto? Vamos ver. Bom, está ligado. Consumo em repouso dele, tá? Tá dando para nós aqui 0.05, 5 mA com ele chaveado. Ao desligar aqui, cai para 0 A. Então 5 mA a potência nele. Ao adicionar, ligar o bias, ele sobe para consumo de corrente de repouso de 100 mA. Ou seja, consome muito pouco. Como a gente tinha comentado, é um transistor que gosta de alta tensão e gosta também de alta frequência. No caso aqui, ó, 21 MHz, estou entregando 5 watts, a escala agora está de 0 a 300, nós vamos ter aproximadamente 65 volts, ok? Então, com 5 watts de entrada em 21 MHz, aproximadamente 65 volts. Passando isso aqui para banda de 12 metros, com os mesmos 5 watts de entrada, a gente já começa a bater ali 65, praticamente a mesma potência dos 21 MHz, ok? Em 28 MHz, ele já belisca os 100 watts, ok? Sinal também bem limpo aqui no osciloscópio, dá para notar, sem problemas. O consumo de corrente com 100 watts, ele entregando 100 watts, está aproximadamente 8.4, 8.1 amperes, de 8.2 a 8.5 amperes. Portanto, um consumo bem razoável, porém totalmente indesejável em operações QRP. Como o objetivo disso é acompanhar a estação QRP, 2 quesitos eu preciso aí: baixo consumo de corrente das baterias e alta eficiência. O melhor resultado que eu consegui foi exatamente com 12 volts, 12.5 volts. Dentro desse cenário, eu cheguei num valor bem razoável. Deixa eu ver se eu acho aqui. De algumas estimativas que eu fiz aqui, onde a melhor performance foi esse item aqui, ok? Com 13.8 volts, ele estava me consumindo da fonte 70 watts e me entregando em RF 40 watts, com 5.1 ampere. Portanto, me dando uma curva de eficiência de aproximadamente 57%, até maior do que o datasheet do transistor sugere, que teria uma eficiência de aproximadamente 50%. Tá? Portanto, para mim, para o meu uso, para operação QRP, é o ideal, é o cenário ideal. Já olha que curioso, com os mesmos 25 volts, né? Me fornecendo 90, 100 watts aproximadamente, ele me consome 208 watts, portanto caindo a eficiência para 43%, consumindo 8 amperes. O pior cenário acabou sendo com 15 watts entregue, 80 watts consumido, portanto, aplicando, né, 1.2 watts no meu transmissor. Portanto, 18% é insatisfatório, isso aqui não dá para usar de jeito nenhum. Portanto, o melhor cenário foi esse, em 13.8 volts, 5.1 em 5 watts entregue pelo transceptor. Ele me deu 40 watts de RF, 70 watts de consumo, portanto uma eficiência de 57%. Ok? A avaliação final, né, desse projeto aí que eu comecei já há um tempo e fiz essas alterações, estou dividindo com vocês. Vale a pena? Para quem gosta de montagens, para quem gosta de pesquisas técnicas, para quem tem esse viés do radioamadorismo de pesquisa técnica, vale. Vale porque o aprendizado dentro dessa tentativa e erro e lendo um pouco de teoria, não tem preço na minha opinião, tá? Para o nosso hobby é o que vale. As perdas foram de talvez R$30, talvez as perdas em transistores que eu tive foi até maior do que o preço da placa. A própria caixa custa mais caro que a placa. Esse transistor não é para usar aí, porque não faz o menor sentido, é um transistor muito caro para ser utilizado num projeto como esse. Então, obviamente,
já descaracterizou completamente a proposta original de comprar aquele item do eBay e aplicar e tentar fazer funcionar, né? O gasto, o tempo, a pesquisa acabou não vale a pena numa relação direta entre o que você paga na placa e o que está tendo aqui como produto final. Mas a curva de aprendizado é bem interessante, os estudos acabam sendo bem interessantes, ok? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por ter acompanhado. Essa é a parte final desse projeto do pequeno PA lá do eBay que nós estamos comentando. Coloquem o link, dá um joinha, dá um like, compartilha, divida aí com os colegas também radioamadores que querem fazer, que gostam dessa parte de experiência. Ok? Muito obrigado, vou ficando por aqui. Essa é a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. Forte abraço a todos, ok? Até mais.